Ok, tá ficando bom, tá ficando gostoso esse papo, conhecer toda essa diferença entre renda fixa e renda variável, e agora nós vamos conhecer os produtos, né? A começar por ações. Por que ações? Porque é um mercado que vem ganhando cada vez mais notoriedade no Brasil, aumentando o número de investidores pessoas físicas através da B3, da nossa bolsa, e isso é muito interessante porque o Brasil precisa muito. Enquanto os Estados Unidos, 95% da população investe, né, em bolsa, aqui esse número é muito pequeno. Então, nós precisamos mesmo, né, continuar essa ascensão dentro desse mercado que é maravilhoso e pode promover, né, retornos muito interessantes, retornos consistentes no longo prazo. Então, vamos entender um pouquinho mais sobre ações. São emitidos por sociedades anônimas, SAs. Então, é um título que representa nada mais nada menos que a fração do capital de uma empresa. Então, se uma empresa de capital fechado, ou seja, uma SA de capital fechado, deseja captar recurso e aí põe na balança entre se endividar tomando um empréstimo bancário ou através de pulverização de parte do seu capital no mercado de ações para conseguir, né, obter esse recurso através da disposição de parte desse capital, ele vai pôr na balança o que fica melhor. Então, dependendo do volume de recursos, é muito mais interessante para uma empresa abrir o seu capital e disponibilizar parte, né, desse seu capital ao público investidor com a finalidade de captar recursos, ok? E aí, quais são os tipos de ações que existem no mercado? Nós temos as ações ordinárias, que dão direito a voto, existe tag along de 80%, sem preferência no recebimento de dividendos. Tá, direito a voto. O que quer dizer? Então, uma pessoa, para poder comandar uma empresa, ele precisa ter 50% mais um das ações. Porque ele é quem vota com as ações ordinárias. Tendo 50% mais um, ele tem a maioria. Logo, é ele quem vai dizer o que pode ser feito ou não na sua empresa. Tá bom? É praticamente isso. Tag along de 80%, o que é isso? Tag along é um mecanismo de proteção aos acionistas minoritários. Os minoritários são aqueles que têm pequenas quantidades de ações, né, que não representam, não têm grande influência no capital da empresa. Então, quando há uma mudança de comando, né, há uma mudança de presidente ou de dono da empresa, os minoritários são acionados pelo tag along e tem ali seus direitos que nós vamos ver logo mais à frente, tá? Então, basicamente, entenda que tag along é um mecanismo de proteção conferido aos minoritários, que possuem pequenas quantidades de ações, tá? E sem preferência no recebimento de dividendos. Sim, quem deseja comprar ações ordinárias é que tem uma intenção aí de futuro de talvez, por que não, ter a maioria das ações e passar a ter o controle dessa empresa, tá? Então, normalmente os investidores que procuram esse tipo de ação, normalmente têm essa estratégia. Já as ações PN, ou as ações preferenciais, elas não conferem direito a voto e oferecem preferência no recebimento dos dividendos. Então a preocupação de quem investe nas ações preferenciais, as PNs, é no recebimento de dividendos. Receber parte do lucro das empresas, que até hoje não é tributado. Então a pessoa física recebe, isenta de imposto de renda, ok? E há direito a voto, observação, há direito a voto, só confere esse direito a voto quando a empresa ela fica 3 exercícios seguidos sem distribuir os dividendos. Então nós estamos em 2023. Se a empresa passou 2019, 2020 e 2021 de forma seguida, sem distribuição de dividendos, em 2022 a empresa teve que conferir o direito a voto a quem pertence às ações preferenciais, ok? Algumas observações importantes. Segundo a lei das SAs, a empresa deve distribuir ao menos 25% do seu lucro líquido. Então, se um banco, por exemplo, anuncia
que teve um lucro líquido de 20 bilhões, como é normal hoje em dia ocorrer no Brasil, ele deve distribuir no mínimo 25% deste lucro perante o mercado. E aí, se o seu investidor possui ações deste banco, ou você vai fazer parte desses 25% da distribuição, pelo menos, tá? É o que prevê a lei das SAs. E aí ele é proporcional pela quantidade de ações que cada acionista possui. E em caso de IPO, o que é IPO que nós já vimos? É a oferta pública inicial de ações. Então está lançando ações ao mercado com a finalidade de captar recursos. Quando isso acontece, ou seja, estou lançando ações ao mercado, né, pelo mercado primário, a lei exige que ao menos 50% das ações que estão sendo lançadas sejam do tipo ON, ordinárias. Então, uma empresa está fazendo o processo de IPO, essa emissão tem que contar com, no mínimo, 50% de ações ordinárias. Não se esqueça, no mínimo. Professor, mas vi um caso aí que era 100% de ações ordinárias. Tudo bem, respeitou os 50%, que é o mínimo. Ah, pode então uma emissão de 49% de ações ON? Não, não pode. Tem que respeitar, segundo a lei, o mínimo é de 50%, ok? Ah, me tornei acionista de uma empresa. Quais são os meus direitos? Bom, você vai ter direito a dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação e subscrição. O dividendos, já falei, só resumindo o que é, ele nada mais do que o lucro da empresa, lucro líquido, distribuído então aos acionistas, que tem que respeitar o mínimo de 25%. Então, esse lucro, como é líquido, ou seja, a empresa já pagou, já houve a retenção do imposto, quando ele é distribuído, não tem mais imposto sobre ele. Então, quem recebe é isento da tributação, tá? E os juros sobre capital próprio? Bom, o juros sobre capital próprio ele é muito utilizado no Brasil pelas empresas, porque o que é o juros? Ele não é algo oneroso que tem que ser pago? Então, as empresas jogam uma despesa de juros sobre o capital próprio ali no seu balanço patrimonial, então lançam como despesa. Isso vai reduzir o lucro, ok? E ao mesmo tempo, ele vai ter menor retenção de imposto, lançou uma despesa como juros sobre capital próprio e estrategicamente está remunerando o investidor. Professor, não entendi. Repete, por favor. Claro, calma. Vamos lá. As empresas distribuem dividendos, que nós vimos, que é parte do lucro líquido. E elas podem distribuir outra coisa? Sim. Juros sobre capital próprio. O que é capital próprio? Bom, as ações que estão em circulação não representam um capital? Sim. E aí a empresa decide, em assembleia, remunerar os acionistas. Então, eles se reuniram e votaram, vamos remunerar os acionistas com juros sobre capital próprio. Os bancos fazem muito isso. Por que é interessante para os bancos ou para as outras empresas? Porque você vai lançar despesa no balanço. Consequentemente, é uma despesa boa, porque você vai remunerar acionista, e todo acionista gosta de receber recurso, seja ele tributado ou não, mas quem não gosta de ver o dinheiro pingando no bolso, né? E aí o acionista vai gostar de receber os juros sobre o capital próprio, então a empresa está agradando ele, e ao mesmo tempo vai lançar, né, esses juros como despesa, vai reduzir parte do seu lucro líquido, ok? E aí vai distribuir, de certa forma, um lucro menor. Então ele agrada com juros sobre capital próprio e também agrada o acionista com a distribuição de dividendos, mesmo que seja uma proporção menor. Então ele está ofertando duas formas de remuneração. Mas qual é a diferença do juros sobre capital próprio? Ele é uma despesa para quem está pagando, ok? E ao mesmo tempo ele não é isento de imposto de renda como é o dividendos. Então, dividendos vem do lucro da empresa e é isento de imposto de renda. Juros sobre o capital próprio, ele vem como uma forma de despesa para a empresa, para que seja pago juros aos detentores de ações, e também não oferece isenção de imposto de renda. A alíquota, nesse caso, é de 15%. Deve ser pago mediante a fonte, ou seja, quando a empresa faz o pagamento dos juros do capital próprio, já tem que ser o pagamento líquido, retendo os 15% de imposto, ok? Ficou muito bem claro sobre isso? A retenção do imposto de renda sobre o pagamento de juros sobre capital próprio ocorre na fonte.
o que é a fonte que você vai ouvir falar muito disso? É a fonte pagadora. Quem está pagando aquilo, aquela remuneração, deve realizar a retenção do imposto de renda. Nesse caso, do juros sobre o capital próprio é de 15%. Joia, agora vamos ver a bonificação. O que é receber uma bonificação, um bônus? Normalmente é algo que você recebe, né? Seja através de um desconto, seja através de um valor, seja através de um produto ou um serviço que você recebe. E dentro do mercado de ações, bonificação é isso. A empresa, ela decide, né, no processo de distribuição, bonificar os acionistas. De que forma? Dando ações. Veja só, dando ações. Isso. Então, essas novas ações emitidas, elas vão ser distribuídas, né, parte delas serão distribuídas como bonificação e serão dadas, né, para os acionistas, conforme a proporção da sua participação dentro daquela empresa, ok? Então não há ali captação de recursos para a empresa. É mais uma forma de agradar os acionistas. E por que as empresas, professor, se preocupam tanto em agradar os acionistas? Para ver sempre os seus papéis valorizados, né? A sua empresa sempre com valuation muito bem avaliado, né? Então ela vai estar sempre bem precificada. Isso é muito bom para as empresas, né? Sempre vai ter um valor de mercado elevado, sempre vai chamar a atenção da economia, dos setores e principalmente dos investidores. Então, quando ela precisar de recurso e desejar captar novos recursos lançando novas ações, ela não vai ter muita dificuldade para vender as suas ações. Tá? Ela vai captar recursos conforme a sua expectativa. Ok. E a subscrição? Bom, a subscrição a gente deve explicar com um pouquinho mais de calma. A subscrição nada mais é que a proposta de um direito também ao acionista, mas para que ele mantenha a sua proporcionalidade no total de ações que a empresa tem, tá? Emitidas no mercado. Então, digamos que a C3 Educação tem aí 1.000 ações no mercado. Esse exemplo vai ser disposto em tela, ok? Então, acompanhe comigo. A C3 emitiu quantas ações? 1.000 ações no mercado. E aí o professor Heron tem um total de 20% dessas ações, ou seja, 200 ações. Ok. E aí o que acontece? A empresa vai emitir novas ações com a intenção de captar recursos. E aí ela faz um comunicado ao mercado. E eu, como acionista, e se você for um acionista da C3 Educação, você também vai receber esse notificado. Que a empresa C3 está aumentando o seu capital de 1.000 ações, né? Vai lançar mais 1.000 ações, totalizando então, em circulação, 2.000 ações. E você tem o direito de subscrição. Ou seja, professor Heron, você tem 20% das atuais ações emitidas, do total de 1.000 em circulação, você tem 20%, ou seja, 200. Como nós estamos lançando mais 1.000, né, a sua proporção vai cair para 10, ou seja, 200 ações sobre 2.000 é 10%. Então você tem o direito de manter a sua proporcionalidade, de adquirir mais 10%, ou seja, você pode adquirir mais 200 ações. Se você optar por isso, claro, você tem que ter o recurso, você tem um período, né, para dar o aceite e dizer que você quer manter a sua proporcionalidade para você poder comprar ao preço que foi estipulado. Ok? Aí, se eu compro, eu mantenho minha proporcionalidade de 20%. Então, de 200 ações eu estou comprando mais 200, terei 400 ações. Sobre 2.000, mantenho minha proporcionalidade de 20% do total de ações da C3. Caso eu decida, porque isso é um direito, eu não sou obrigado a aceitar, eu não tenho recursos, infelizmente gostaria, mas estou desprovido de recursos. Então, o professor Heron vai ter que aceitar, a sua proporcionalidade vai sair de 20% e cair para 10%, porque agora você vai passar a ter 200 ações de 2.000. Ok, pessoal? Espero que você tenha entendido e vamos seguir em frente porque nós temos mais coisas interessantes para ver. E vamos ver logo agora, olha, desdobramento e grupamento. O que quer dizer isso? Split e implit? Bom, de forma bem simples, você já sabia que eu ia dizer isso, né? Porque nós vamos dizer sempre isso. Nós vamos simplificar para você. Esse é o propósito da C3.
Por que complicar, né, pessoal? Então vamos lá, como é que simplifica isso aqui, professor? Olha aí na telinha, nós temos de um lado o split, ou também chamado desdobramento, pode cair no exame das duas formas, tá? Desdobramento ou split. E o que quer dizer isso? Suponhamos que as ações da Magazine Luiza, que já ocorreu num passado recente, elas chegaram a bater R$ 270 aproximadamente. Mas vamos colocar aí a R$ 200 as ações. O que acontece com R$ 200 no preço de uma ação, uma única ação? Vai se perdendo liquidez, ela vai ficando com um valor muito elevado. E aí aquele pequeno investidor que gostaria de investir R$ 50 ou R$ 100 por mês, ou 200 por mês, ele pensa, poxa vida, mas R$ 200 eu compro apenas uma ação da Magazine Luiza. E com R$ 200 eu poderia comprar 4 da Petrobras, que a Petrobras está valendo R$ 50 cada uma. E normalmente a pessoa, influenciada por situações que remetem a finanças comportamentais, vai acabar fazendo o investimento nas 4 ações da Petrobras. Falando do valor de 200, tá bom? Então percebe-se que há uma diminuição da liquidez nas negociações, ou seja, o volume das negociações das ações da Magazine Luiza estão caindo porque o seu valor está elevado. O que a empresa faz, então? Ela cria o chamado desdobramento, ou seja, então essa ação que está valendo 200, vamos dividir ela em duas. E aí cada ação vai valer 100. Ficou mais acessível para o investidor? Ficou. Naquele mesmo exemplo, talvez a decisão do investidor poderia ter sido na Magazine Luiza. Ele pensou, poxa, mas eu acredito nessa varejista. A Petrobras é 50 cada uma, mas com 200 eu compro 2 ações da Magazine Luiza. Ou então a Magazine Luiza pode fazer como fez no passado, dividir em 8. Então as ações estavam valendo em média 270, ela dividiu cada ação por 8. Deu mais ou menos R$ 36 por ação. Então ficou muito mais acessível. Isso provoca o quê? O aumento da liquidez. Então mais pessoas vão negociar mais facilmente, porque aquele preço está mais acessível, concorda? Então o desdobramento é isso. Você está dividindo ações, uma ação então passa a valer 2, passa a ser 4. Perceba que a única alteração, a única mudança que é feita no patrimônio do investidor, do acionista, é na quantidade de ações. Porque no exemplo que nós estamos vendo em tela, uma ação que está valendo R$10, ela foi dividida em 2. O que mudou para o investidor? Apenas a quantidade de ações. Antes ele tinha uma, agora ele tem 2. E cada uma vale 5. Mudou o valor patrimonial? Não. 5 mais 5, 10. Continuo tendo o mesmo valor. Então, essa estratégia só é utilizada para aumentar a liquidez. Ok? E o grupamento implicit? É o contrário. Então, quando se percebe que a ação está com preço muito baixo, e existe uma regra dentro da B3, que ela tem que respeitar um preço mínimo, se estiver abaixo desse preço mínimo, ela pode sair da listagem da B3. E aí a empresa se preocupa porque isso provoca o quê? Aumento do risco do mercado, o impacto, percentual ali é forte. Então nós temos muitas ações, vamos pegar essas ações que valem 5 cada uma, nesse caso são 2, e vamos grupar, montar um grupo, vão virar apenas uma, valendo R$10. Porque se cair R$1, o meu impacto não vai ser 20%, vai ser de 10%. Então o impacto é menor e o investidor ele vai ter essa percepção, tá? Porque hoje o mercado ele é muito medido por percentual. E aí, óbvio, o investidor vendo esse impacto menor, ele passa a ter mais tranquilidade na hora de investir naquelas ações. Ok?